Há algum tempo, nós temos aprendido algumas coisas relacionadas ao governo da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E entender sobre o governo da Igreja é realmente algo muito, muito importante. E nós já vimos a verdade bíblica incontestável de que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o cabeça da Igreja, Ele é aquele que governa a Igreja, Ele é aquele que chama oficiais para governar a Igreja, homens separados para este fim. Ele é o Senhor que, através destes homens, governa a sua Igreja. Né? Então, o Senhor é Ele quem rege tudo. Ele é o Rei da sua Igreja. E nós estamos sob os seus cuidados quando nós estamos submissos à regra do seu do seu reino, né, ou da sua igreja, que é a própria palavra. Então, enquanto a igreja de Cristo ela está sendo conduzida segundo a palavra de Deus, por homens que foram chamados para este fim, nós entendemos, é o Senhor Deus quem tem conduzido as nossas vidas, e então isso nos faz ficar seguros, né? Puxa, que bom, porque o povo de Deus tem sido regido e governado por Cristo, através dos seus servos, à luz da sua própria palavra. E nós vimos até que, caso algo estranho a isso esteja acontecendo, a igreja está sendo conduzida de modo diferente da palavra, importa nós nos sujeitarmos a Deus, obedecermos a Deus e não a homens. Mas enquanto permanecerem fiéis, devemos seguir este modo. Então nós temos aprendido muitas coisas e nós começamos a falar e trataremos um pouco sobre isto hoje, sobre o poder da igreja. Nós falamos no outro estudo, né, sobre a questão do poder da igreja, né, e sobre quem exerce o poder da igreja, e nós vimos isto no nosso último estudo relacionado àqueles que exercem, né, os oficiais da igreja. O poder da igreja está nos membros que escolhem homens para assumir o papel de liderança, né, representando-os na igreja, e então eles são aqueles que aplicam, né, o poder da igreja como homens que foram separados para isto. E aqui nós trataremos um pouco, de modo breve, sobre o modo do poder da igreja. E nós poderíamos pensar assim, de que maneira então o poder da igreja ele deve ser exercido? De que maneira ele deve ser aplicado à igreja, ao povo de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo? Então, nós responderemos a esta pergunta de três maneiras. Primeiro, poder e ordem e poder de jurisdição, não é? É a forma que o Senhor ele conduz a sua igreja ou ele exerce o seu poder. Então, através do poder de ordem e poder de jurisdição. Em segundo, através do ministerial e declarativo. E terceiro, a partir do poder que está relacionado à doutrina, ordem e disciplina. Hoje nós trataremos apenas sobre o primeiro brevemente, poder de ordem e poder de jurisdição, respondendo à pergunta de que maneira o poder da igreja deve ser exercido. Então, quando nós pensamos sobre isto, veja, o poder da igreja, quando ele é exercido, ele pode, às vezes, ser exercido por um oficial individualmente, né? Um homem chamado por Deus, separado por Deus, ordenado, e então é aquele que pode, em algumas ocasiões, exercer algumas funções e papéis individualmente, mas em outros momentos o poder da igreja pode ser exercido e só pode ser exercido através de um conjunto ou de oficiais conjuntamente. Então, às vezes é individualmente e às vezes conjuntamente que o poder da igreja pode ser exercido neste sentido. Aí é quando o autor do livro vai apresentar como o livro de ordem da igreja, da PCA, apresenta essa distinção entre o poder de ordem e o que seria o poder de jurisdição na igreja do Senhor Jesus Cristo. E vai dizer o seguinte: o poder eclesiástico, que é totalmente espiritual, é duplo. Os oficiais o exercem, às vezes, individualmente, como na pregação do Evangelho, na administração dos sacramentos, na reprovação do erro,
visitando o enfermo e confortando o aflito, que é o poder de ordem, e eles o exercem algumas vezes conjuntamente nos tribunais da igreja, como forma de julgamento, que é o chamado poder de jurisdição. Então, poder de ordem e jurisdição. Primeiramente, então, nós observaremos brevemente o poder exercido individualmente, que seria poder de ordem. Poder de ordem. E quais são, então, as formas em que esse poder ele é exercido individualmente? Nós acabamos de ler, mas vamos falar brevemente e separadamente. Quando homens separados por Deus são levantados para individualmente pregar a palavra. Essa é uma das formas através das quais o poder de ordem ele é exercido. É quando nós realmente não somente somos chamados, mas por Deus, não é, na sua vocação interna, mas chamados por Deus na vocação externa, não é, para o ministério, somos reconhecidos, preparados, ordenados e então autorizados a proclamar o Evangelho. E nós encontraremos na Escritura Sagrada homens envolvidos com isto. Né? Nós veremos o apóstolo Paulo empenhado com a pregação e o ensino da palavra público, né? E então ele estava engajado nisto, e ele recomendando ao jovem, chamado jovem pastor Timóteo, a que ele também pregasse a palavra. Ele deveria se engajar no ensino da palavra pública na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver, por exemplo, aqui alguns textos. Né? Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 17. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Vai dizer assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 2 ao verso 5. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 2 até o verso 5. Diz assim: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Mas ele vai dizer anteriormente que ele pregou esta palavra. Ele anunciou este evangelho. E aqui está resumido o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando ele vai escrever realmente a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 13 até o verso número 14. São textos que nos apontam para homens que foram separados e chamados por Deus para anunciar a palavra. Então, toda vez que homens são levantados pelo próprio Senhor para isto na igreja, nós estamos vendo esse poder chamado poder de ordem sendo exercido. Então, é exatamente isso que acontece em igrejas fiéis. Né? Você vai encontrar a igreja de Cristo cheia de homens que foram levantados pelo Senhor, e esses homens estão fazendo exatamente aquilo que foram chamados para fazer. E é inclusive uma das marcas da verdadeira igreja. Né? Se não existir pregação da palavra, não existe uma verdadeira igreja. Mas quando há pregação da palavra, há esse poder sendo exercido publicamente, domingo após domingo, no meio do povo do Senhor, através da pregação do ensino. Além disso, o poder de ordem ele é exercido também através da administração dos sacramentos. Então vejam, a pregação da palavra é um homem individualmente que está fazendo isso, e administrar os sacramentos também. Então, tanto o batismo como a ceia. Nós já sabemos, e a Escritura nos apresenta essa realidade, de que aqueles que são chamados para administrar os sacramentos, tanto o batismo quanto a ceia, são os ministros do Evangelho. Eles fazem isto, nós podemos pensar individualmente. Eles são aqueles que podem administrar, então, a ceia que é celebrada, como os apóstolos faziam no passado,
homens separados para isto, e como nós encontramos também na chamada Grande Comissão, aqueles que são chamados para batizar são aqueles que são ministros do Evangelho. 1 Coríntios 11, 23 até 32, Marcos 14, 22 a 24, são textos que nos apontam a realidade de que os ministros são aqueles que administram os sacramentos, e Mateus 28, 19 é um exemplo de um texto que vai nos apresentar a realidade de que o ministro é aquele que administra o batismo. Então, aqui é uma forma também através da qual a igreja proclama e exerce, então, o poder de ordem. Além disso, um terceiro seria através das admoestações aos pecadores. Então, os homens são chamados, e então você vai pensar no pastor, ou no pastor representado nos presbíteros da igreja, que são igualmente pastores da igreja, são aqueles que vão admoestar pecadores. E nós podemos fazer isto através da proclamação do evangelho pública e também através daquilo que nós fazemos individualmente. O apóstolo Paulo vai ensinar isto, né? Ele era aquele que não estava somente engajado com a pregação pública. Ele é aquele que estava proclamando e ensinando também de casa em casa. Então, o ministério não é somente uma questão de alguém que está no púlpito ensinando, mas ele é aquele que também vai se engajar nas admoestações que são feitas publicamente e também nos lares, ensinando, exortando, visitando, tratando sobre o que tiver para ser tratado, né? E seria também uma outra extensão disso, desse papel individual do poder de ordem, seria visitar os enfermos e aflitos. Então, o pastor não vai somente na casa para conversar, tratar sobre algo que tiver para tratar, conversar, e os presbíteros, né? Mas ele vai ser aquele que também, quando há irmãos na igreja que passam por alguma dificuldade, por algum sofrimento, com enfermidade, aflições e tantas outras coisas que acometem os crentes, né? Alcançam os crentes, nós somos chamados a também ir até eles. Nos seus lares, caso estejam no lar, nos hospitais, caso esteja no hospital, onde quer que seja. Então, isso aqui, esses 4 pontos, estão relacionados, de fato, ao poder de ordem da igreja que o ministro vai exercer. Então, são questões de exercício do poder eclesiástico, não é? E nós podemos pensar nisso, né? Nós estamos falando sobre o poder eclesiástico. E alguém poderia perguntar, mas por que seria um exercício do poder eclesiástico? É um exercício do poder eclesiástico, porque aquele que está agindo, ele vai agir na competência de oficial da igreja. Por essa razão. Ele é um oficial da igreja e representando a igreja, e ele vai agir na competência de um oficial da igreja, não como se fosse alguém autônomo. Não existe, uma vez que nós somos oficiais da igreja, a figura de alguém que vai trabalhar autônomo. Não, ele não é um representante autônomo. Ele está associado à Igreja de Cristo, que é muito maior do que simplesmente o ministro. É muito maior do que simplesmente aquele que exerce o seu trabalho individualmente. E estes homens, inclusive nós, não é, oficiais da igreja, estamos sujeitos à supervisão e, se necessário, à correção pelos tribunais da igreja. Isso mostra que nós não somos autônomos. Nós estamos sujeitos a outras pessoas, não é? Que nós falaremos um pouco aqui mais à frente. Então, até tem um exemplo que ele vai dar, o autor, e ele vai citar um outro teólogo do passado que disse o seguinte: quando o Concílio de Jerusalém, ele vai dar um exemplo dessa ideia de que nós não somos autônomos, mas estamos sujeitos, né? Quando o Concílio de Jerusalém se dirige àqueles que estavam causando alvoroço na igreja, nós encontramos o concílio, né, se reunindo em Atos capítulo 15. Aí no versículo 1 vai dizer assim: se não vos circuncidardes, era o que os falsos mestres ensinavam, né, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. O que é que acontece com estes homens? Esses homens são admoestados publicamente. E é o que diz Atos capítulo 15, verso 24. Visto sabermos que alguns que saíram dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma.
Então, eles não tinham autorização alguma, saem para ensinar e ensinando coisas totalmente contrárias à Escritura Sagrada, e isso estava causando o quê? Na Igreja de Cristo, grande alvoroço e angústia na alma dos crentes, porque era muita confusão. A ponto até do próprio apóstolo Paulo, posterior, na sua carta, né, aos Gálatas, está tratando sobre um problema como este, de homens que estavam envolvendo a igreja com a ideia de que, olha, você não, para ser salvo não é basta apenas crer em Cristo, é em Cristo mais alguma coisa, é Cristo mais isso, Cristo mais aquilo, e então o apóstolo Paulo vai ter de rebater eles, e até com muita dureza, dizendo, olha, eles pregam um outro evangelho, trata-se de um falso evangelho, e então esses homens não devem ser ouvidos, né? Anátema, maldito todo aquele que prega um evangelho diferente daquilo que eu preguei e daquele que vocês receberam. Então, o ponto é, realmente, ainda que façamos muitos trabalhos individualmente aqui, nós, ministros, presbíteros, nas casas e publicamente, nós estamos sob os cuidados de algo que está, vamos dizer assim, acima de nós, né, que está nos supervisionando e então tratará conosco caso algo tenha para ser tratado. Então, resumindo aqui, meus irmãos, este é o poder de ordem, não é? Quando os ministros ou servos de Deus saem para fazer algo individualmente. Mas há também o chamado, que é o poder de jurisdição, que é quando este poder eclesiástico ele é exercido conjuntamente. Então aí já não é uma pessoa só. Tem um monte de gente envolvida com isso. Então este poder de jurisdição é exercido legalmente quando? Ele é exercido legalmente quando os oficiais da igreja se reúnem no que nós chamamos de tribunais eclesiásticos e fazem julgamentos, né, sobre a igreja, sobre aqueles que estão sob seus cuidados. E sobre isso a gente vai tratar com mais clareza mais para frente. Vai ter um capítulo que vai tratar especificamente sobre essas questões e o papel desses tribunais eclesiásticos, mas há essa ocasião. E nós devemos notar que realmente, segundo a Escritura, há vários oficiais envolvidos nisto. Por essa razão, a Bíblia vai nos mostrar que as igrejas elas eram governadas não por um homem, mas por vários presbíteros. O governo da igreja. O pastor, que seria chamado por nós, falaremos mais à frente sobre isso, presbítero docente e os presbíteros regentes. E a Escritura está repleta, né? Nós podemos ler alguns textos que falam sobre isto. Por exemplo, Atos capítulo 20, verso de número 28. Atos capítulo número 20, verso de número 28. A palavra do nosso Senhor diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui tem bispos, mas é um termo intercambiável. Não é assim, ele está falando presbítero aqui. No início você vai ver, no verso 17 do capítulo 20, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Presbíteros são os bispos aqui, né? Não está falando sobre uma classe distinta de oficiais, como se os bispos fossem acima dos presbíteros. Mas notem, é no plural. Bispos, pastoreais da igreja, presbíteros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos também em Filipenses capítulo 1, verso 1. Filipenses capítulo 1, verso 1, quando a palavra vai dizer: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ainda outro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13, diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam.
e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. São vários, são aqueles que conduzem, aqueles que presidem o povo do Senhor. E você vai encontrar em outras porções, como em Tito, capítulo 1, do verso 5 e verso 7, Hebreus, capítulo 13, verso número 17, não é? A figura daqueles que são os presbíteros, os guias, não é, do povo de Deus. E a Igreja de Cristo, então, deve se sujeitar a estes homens que são sempre apresentados, em várias ocasiões apresentados no plural. Então, alguém poderia perguntar, mas quais são as tarefas, então, do poder de jurisdição? Difere do poder de ordem que nós mencionamos inicialmente. E o poder de jurisdição, ele está na execução de julgamento. Quando eles executam um julgamento sobre algo, quando eles se reúnem para tratar sobre algo. Então, eles, isto é, os oficiais, eles, quando se reúnem, não podem agir individualmente, mas apenas juntos como tribunal. Não é? Vamos pensar no caso de alguém, de algum pastor da igreja, que passou a ensinar uma heresia. Ele está ensinando a heresia. E a igreja identifica isso. E acontece de algum irmão vir exortar o pastor. O pastor está falando heresia. Segundo a Bíblia e os nossos padrões doutrinários, tem alguma coisa estranha aí. Aí o pastor não se sujeita. Não, que é isso? Nada, eu estudei, é isso aí que eu estou pensando mesmo. Aí você, sei lá, consegue escrever um documento que, sei lá, vai chegar no presbitério da igreja. Então, o presbitério da igreja pode vir até o ministro, né, e procurar saber se de fato as coisas são como são, né? E encontrando o homem neste estado, ele vai passar por um julgamento. Ele vai passar por um tribunal, e não é por um só homem. São vários homens. Os pastores e presbíteros de tal presbitério, então, se reunirão para deliberar sobre o caso deste homem. Em sendo ele encontrado culpado, ele pode ser afastado, disciplinado ou até mesmo exonerado do ofício. Ele não vai ser mais ministro do Evangelho. Mas o presbitério se colocou como um tribunal para julgar isso, né? O pecado que foi tratado, o presbitério vai se colocar como um tribunal para tratar sobre isto. Então, em várias ocasiões, vai envolver isto. Isto é chamado poder de jurisdição. E Atos, capítulo 15, nos é um exemplo, mais uma vez, disto. Porque o que acontece, né? Mencionamos aqui, o falso ensino, ele perturbou bastante a igreja. E o que foi que o falso ensino provocou? Tanta confusão, que obrigou o concílio a se reunir para tratar de uma vez aquela questão. Porque, veja, eram coisas centrais. O que estava em jogo lá? O Evangelho. Como deixar isso passar? Não pode. Nem o homem individualmente, como Paulo brigando, nem a Igreja de Cristo como um todo. Então, quando o Evangelho está em jogo, temas centrais da fé cristã estão em jogo e que são inegociáveis, os tribunais eles não podem se calar, eles devem se levantar para deliberar sobre aquilo, e é isto que nós vemos aqui. O concílio, então, de Jerusalém se levanta. Nós encontramos lá presbíteros, ministros do Evangelho, apóstolos reunidos. Estão ali discutindo sobre isso. Não é? Uma pluralidade de homens para tratar sobre essa questão. E o que acontece? Depois de discutirem, à luz do que diz a revelação de Deus, eles chegam a uma conclusão. E eles chegam a um pleno acordo. Não é isso que nos diz? Atos, capítulo de número 15, verso de número 25. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo. Não é? Então, eles chegaram a um pleno acordo naquele contexto. Né? E é interessante. Veja, havia um grupo de pessoas reunidas e eles chegaram a um pleno acordo sobre a questão.
E é interessante que, quando vai tratar ainda sobre essa reunião do Concílio de Jerusalém, eles concluíram escrevendo uma carta que deveria ser distribuída às igrejas. Sobre o quê? A carta, ela envolvia, e o conteúdo da carta envolvia coisas relacionadas àquilo que eles trataram e como, então, eles deveriam proceder. Vejam, foi algo tratado como concílio dirigido às igrejas locais, nós poderíamos dizer. E qual era o conteúdo da carta? Você vai ver Atos capítulo 15, verso 24. Eles repudiavam o falso ensino. Verso 24, visto sabermos que alguns que saíram dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Vai envolver, então, esta reprovação, e isto foi algo que eles trataram ali naquele contexto. Não somente isto, há conselhos positivos também à igreja. Quais são os conselhos? Nós encontramos em Atos, ainda 15, versos 28 a 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Então, vejam só que há conselhos práticos, né? Fruto de uma discussão realmente séria naquele contexto. A igreja é reunida como um tribunal. Então, e essa beleza, né, do nosso governo, o governo da igreja presbiteriana, nós entendemos isto. E há, então, o governo, um conjunto de presbíteros e pastores tratando sobre algo, e quando tratam, meus irmãos, no temor do Senhor, com seriedade, pensando no interesse da igreja, porque nesta reunião aqui, por mais que existissem homens no meio perversos, haviam homens realmente interessados no bem da igreja. E é justamente com este propósito que os nossos presbitérios, enfim, as reuniões que reúnem todos os pastores, presbíteros e tudo mais, como na reunião do Supremo Concílio, deve sempre ser tratada questões nos interesses da igreja, para o bem da igreja. E tudo, então, em todas as áreas da nossa vida, né? Mas quando vamos tratar, por exemplo, no tribunal, em questões relacionadas ao conselho local da igreja, que se levanta para tratar sobre uma questão, presbíteros reunidos, quando o presbitério se reúne para deliberar sobre algo, ou quando a Assembleia Geral se reúne para deliberar sobre algo, eles devem fazer as coisas no interesse da igreja, sim, mas sempre também baseados no que diz a Escritura. Então é indispensável, não é, essa ferramenta que fora utilizada pelos irmãos quando deliberaram sobre essa questão da circuncisão e do falso ensino inserido na igreja naqueles dias, e é o que nós devemos fazer. E quando eu digo nós, eu estou me referindo aos pastores e presbíteros, sobretudo, porque são estes que estão no conselho, no presbitério e nas reuniões da Assembleia Geral da Igreja. Então, quando há falso ensino ser tratado à luz de quê? Da Escritura. Quando queremos, então, recomendar e instruir algo acerca de como deve proceder as questões de culto, de vida e tudo mais, à luz da Escritura Sagrada. Nós devemos fazer valer isto. É a nossa fé. Né? Os nossos padrões, inclusive, dizem isto. Né? Que a Escritura ela é a nossa regra de fé e de prática. Quando você se depara com uma igreja, ou você se depara com um conselho, você se depara com um presbitério, ou com a igreja completa, uma denominação que não se pauta no que diz a Escritura, mas simplesmente em achismos, em preferências e coisas desta natureza, você passa a perceber que há problema e grande confusão ali. E ela está vindo justamente daqueles que devem ser um exemplo de homens que são apegados à palavra da verdade. Mas é triste, não é? E uma nota nesse sentido,
que muitos destes homens que deveriam estar batalhando no interesse da igreja, baseados na Escritura, contrário a falsos ensinos e falsas práticas, infelizmente são aqueles que acabam muitas vezes defendendo práticas que são contrárias à Escritura Sagrada. Como muitas que são levantadas, inclusive, no Supremo, em reuniões e outras, como a pregação feminina, né, diaconato feminino. Não é mulher que está lá dizendo assim, ó, deixa eu botar aqui, é um homem que está indo lá. São homens, isso que é vergonhoso. Ele que está chegando lá e batalhando, eu quero isso mesmo, e não sei o quê. E todo ano entra, e toda vez entra, sempre tem alguém querendo tratar sobre algo dessa natureza, não pautados na Escritura, mas uma grande evidência de falta de temor a Deus e de abandono do que diz a Escritura Sagrada. Esses homens não estão preocupados com o interesse da igreja. Se estivessem preocupados com o interesse da igreja, fariam aquilo que o Senhor manda. Então, é isto. O que foi que o Concílio de Jerusalém fez? Baseados na palavra de Deus, tomaram aquela decisão para o bem do povo. E qual foi o efeito? O efeito, meus irmãos, é o que nós encontramos em Atos 16, verso 5. O efeito de uma decisão bíblica pautada na Escritura para o bem do povo de Deus. Olha o que acontece. Atos 16, verso 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Veja, algo bíblico feito para o interesse da igreja realmente culminou na promoção e no bem da igreja. Não somente a fé dos irmãos foi fortalecida. E qual é o líder da igreja que não deseja que a fé dos crentes seja fortalecida? Nós desejamos isso. Ou deveríamos desejar ardentemente. Então, não somente a fé fortalecida, mas também dia a dia aumentava em número. Que coisa maravilhosa, não é? Então, quando o poder da igreja, meus irmãos, ou o poder de ordem, ele é aplicado devidamente, as coisas caminham adequadamente na igreja. Poder de ordem, quando os homens, oficiais da igreja, agem individualmente na pregação da palavra, administração dos sacramentos, admoestação dos pecadores e também na visita aos enfermos e aflitos. Mas também quando a igreja de Cristo se reúne, os ministros e presbíteros conjuntamente, ali está o poder da igreja sendo exercido no poder de jurisdição, visando o bem da igreja, no interesse da igreja, para a promoção e aumento da fé e também para o crescimento da igreja de Cristo em número. Por que não? Como aconteceu aqui na igreja em Atos. Então, este é o primeiro modo de poder da igreja que eu queria tratar e a gente vai tratando os outros nos próximos encontros. Algum irmão tem alguma dúvida ou algo para acrescentar? Se sim, pode falar.